Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula estarei tratando de equações paramétricas de retas e curvas, tá? As equações paramétricas elas servem para descrever retas e curvas, sejam retas e curvas no plano ou no espaço. Eu vou trabalhar mostrando algumas equações, alguns exemplos, né, as ideias, e também trabalhando com um software livre chamado GeoGebra. Então, para quem não conhece, para quem é novo no canal, GeoGebra é um software gratuito que você pode trabalhar com objetos geométricos, né, retas, circunferências, objetos tridimensionais, várias superfícies, como por exemplo esfera, paraboloide, etc. Ainda tem uma parte de álgebra que está para se trabalhar com esse aplicativo e também está para trabalhar com estatística, tá? Mas o meu objetivo é fazer o uso do GeoGebra para fazer uns exemplos, umas descrições das aplicações das equações paramétricas, tá ok? Tem bastante tutoriais, sites que falam sobre o GeoGebra, tá? É só ir lá no site de busca como o Google, digita lá GeoGebra que tem bastante informações lá e tem alguns sites que é indicado para você fazer o download deste aplicativo, tá ok? Então, passando para o próximo slide. Aí. Então, equações paramétricas. As equações paramétricas são funções ou aplicações de R em R2 ou de R em R3, tá? Então, a minha função tem apenas uma variável, né? Então, eu posso descrever essa função desta forma, né? Que está aqui, né? Φ, né, igual a xt, yt, ou dessa forma aqui, né? Através de um sistema, né? As chaves ali é para dizer que eu estou considerando as duas equações simultaneamente. Então, ali a variável x e a variável y são funções, né? Que depende do valor de t, tá? Então aqui eu vou desenhar uma curva, uma reta no R2 usando equações paramétricas, né? Porque a gente lembra que no nosso plano, se a gente olhar para o sistema cartesiano, tem apenas dois eixos, né? O eixo da abscissa e o eixo das ordenadas. Já no espaço, o meu sistema cartesiano é formado por três eixos ortogonais, então eu tenho um eixo a mais, chamado de cota. Então, x é o eixo das abscissas, y o eixo da ordenada e o z é chamado cota, né? Então, ali eu posso, além de descrever curvas no espaço, eu posso descrever superfície, mas as equações paramétricas é utilizada para descrever curvas. Então, é isso que a gente vai fazer. Tá ok? Então, equações paramétricas nada mais é do que funções, tá? De R em R2, de R em R3, tá? Vamos passar para o próximo aí. Então para descrever, então eu vou passar alguns exemplos, mostrando as equações e como é feito o uso dessas equações lá no GeoGebra para descrever esses objetos geométricos, tá ok? Então, como nosso primeiro exemplo, vamos descrever uma reta, tá? Então, para descrever uma reta, eu preciso ter elementos. Quais os elementos? Um ponto e um vetor diretor. Um ponto vai me descrever aonde a reta deve passar. E o vetor diretor vai me dar a direção dessa reta. Se essa reta vai ter inclinação para cima, vai ter inclinação para baixo, se vai estar na horizontal, na vertical. Isto quem vai descrever é o vetor diretor. Bem, um ponto da reta é a soma de um ponto da reta mais um vetor, né? Para cada valor de t aqui, eu vou ter um ponto particular da reta, um ponto p particular da reta, para cada valor de t. Então, aqui neste caso, as equações paramétricas que me descrevem a reta são essas duas aqui. Então, para cada valor de t que eu atribua, eu tenho um ponto particular dessa reta no plano.
Então vamos lá no GeoGebra, eu vou sair um pouco da apresentação aqui e vamos lá no GeoGebra. Tá? O aplicativo demora um pouco para abrir, mas agora foi rápido. Então olha só, então aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o vetor diretor. Tá? Então eu tenho uma direção e eu sei em que ponto a reta vai passar. Então, quem vai me descrever esta reta é um vetor. Eu posso encarar o plano como um conjunto de pontos ou como um conjunto de vetores, todos centrados, todos a origem desses vetores coincidindo com a origem do sistema. Um vetor, aqui no R2, no R3, nada mais é do que um segmento orientado, ou uma seta e uma flecha, tá? Isso é um vetor, tá? Por exemplo, os vetores são muito utilizados em física para descrever velocidade, deslocamento, usa-se bastante vetores, né? Então, olha só, vamos pegar aqui então um seguinte vetor. Eu vou pegar o vetor e aqui eu vou considerar as suas equações, tá? Essas equações são as coordenadas desse vetor aqui, tá? Esse vetor, ele tem extremidade P e a origem desse vetor coincide com a origem do sistema, tem 0, 0. Então esse aqui é um ponto particular da reta. Para o T com valor 1.23, eu tenho este ponto em particular da reta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou variar o valor de T. Tá? E vamos ver o que acontece quando eu faço esta variação. Aqui. Às vezes o programinha trava um pouco, tem que ter um pouco de paciência. Isso. Tá um pouco devagar. Então vocês estão vendo que aquele vetor ali, ele está descrevendo uma reta no plano. As coordenadas desse vetor estão aqui, ó. Então, para cada valor de t, vou ter um ponto particular da reta, né? A variação do meu parâmetro aqui eu fiz de menos 5 a 5, então na verdade não vai ser toda uma reta, vai ser um segmento. É claro que se você fizer t variando no conjunto dos números reais, não em torno de um intervalo, é claro que você vai ter uma reta, né? Então agora, para cada valor de t eu vou tendo. Né? Eu vou deixar rodando, tá meio lento, porque eu tenho outros slides abertos aqui, que eu vou deixar assim, porque senão, se for para eu ficar montando todos os elementos aqui que eu utilizei nessa apresentação, demora muito, tá? Tá um pouco... Então, ó o que está acontecendo lá. O vetor está me descrevendo, ó, a reta está bem na direção aonde está apontado o vetor diretor, ó. Vai passar lá no ponto A, lá. Tá um pouco devagar, ó. Então essas equações paramétricas vão me descrevendo uma reta no plano cartesiano. São as equações paramétricas, tá? E assim vai, ok? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou parar aqui, né? Eu vou parar aqui essa animação. Então acho que já deu para descrever uma ideia do que ocorreu aqui, né? Tá? Então tá. Então esse vetor aqui. Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá, ok? Então voltando aqui ao modo de apresentação no PowerPoint, eu vou ter que fazer assim para poder ilustrar bem os exemplos. Então agora vamos para um outro exemplo aqui. Então agora eu vou descrever, ao invés de uma
de uma reta, vamos descrever uma circunferência no plano. Então, eu vou fazer uma... Então, as equações aqui vão ficar um pouco modificadas, né? Lá era uma equação linear, aqui agora é uma equação envolvendo funções trigonométricas, né? Cosseno e seno. Então, aqui, eu vou descrever uma circunferência centrada no ponto 1 e 2 e ter raio 2. Então, as equações paramétricas que me descrevem a circunferência são essas duas aqui. Então, para cada valor de t, eu vou ter um ponto em particular da circunferência. Tá ok? Então, eu vou ter um vetor, no mesmo caso lá, e para cada ponto eu vou ter um ponto em particular, né? Que a extremidade desse vetor vai me descrever a circunferência. Tá ok? Então essas são as equações paramétricas de uma circunferência de centro 1 e 2 e de raio 2. Então, vamos voltar lá no... Então aqui eu vou pegar agora o... só que demora um pouco o aplicativo para abrir. É isso, agora que tá... Então tá aí. Então vamos... Aqui está o ponto de coordenadas... às vezes o programa trava um pouco aí. Isso. Esse aqui é o centro da circunferência. Aqui estão as extremidades do vetor, né? As coordenadas do vetor. Eu vou estar considerando um vetor de origem 0, 0, né? A origem do vetor coincide com a origem do sistema. E a extremidade do vetor vai ser o ponto P. Tá ok? Tá, então agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou variar o valor de t. O valor de t aqui está sendo menos 0,43. Então se a gente variar o valor para t, a gente vai ter o seguinte. Isso. Então, ó, vocês estão percebendo que para cada ponto de t, este vetor ele vai me descrevendo a circunferência. Tá? Tá um pouco lento aqui, tá? Porque eu estou com vários programas em aberto aqui, tá? E ele fica um pouco lento, mas ele vai fazer uma circunferência. Para cada ponto de t, esse vetor vai fazer. Tá? Porque o ponto P eu posso também encarar como um vetor de origem no 0, 0 e de extremidade P. Tá? Porque este vetor e este ponto terão as mesmas coordenadas. Tá? Então por isso que eu posso encarar o plano como um conjunto de pontos, um conjunto de vetores. Tá? Agora ele está... com o parâmetro aqui ele está de menos 5 a 5, né? Mas variando o t para menos infinito a mais infinito, eu vou ter todos os valores da circunferência, né? Lembrando que o cosseno e o seno é uma função periódica, né? Então vai se repetindo. Tá? Então você vê, para cada valor de t eu vou ter um ponto em particular da circunferência que o vetor vai me descrevendo aqui. Tá, então tá ali. Então esse software aqui é muito bacana porque eu posso trabalhar com vários objetos geométricos, com suas equações, né? E ainda tem a janela CAS, que você pode trabalhar com um sistema de equações lineares, então é bastante interessante. Então tá aí, ó. Tá formada a circunferência de raio 2 e com centro no ponto 1 e 2. Tá ok? Então, essas equações, elas me descrevem. Então, uma das aplicações aqui é essa, né? Descrever retas e curvas no plano. Então,
Esse é o objetivo ou a utilidade, né, das equações paramétricas, tá ok? Então tá aí a descrição feita, ok? E para cada valor tt, ó, eu vou tendo um ponto em particular, tá? X e y são funções tt, ó. Para cada valor tt eu tenho um valor para a abscissa e para cada valor tt aqui eu tenho um valor para a sua coordenada. Tá ok, pessoal? Então esse foi o segundo exemplo. Então foi 2 exemplos no R2. Então agora vamos partir lá pro... Não, vou fazer o seguinte. Só vou minimizar isso aqui, é mais rápido. Aí. Então vamos voltando aqui. Então agora os exemplos do R2 já foram. Vamos fazer aqui no R3. Então agora vamos descrever uma reta no R3. Bem, as equações são análogas, tá? O que vai acontecer aqui é que vai ter uma variável a mais. Então agora, como eu estou no espaço, o meu ponto tem não 2 coordenadas, tem 3 coordenadas. Porque a gente tem que lembrar que o sistema de coordenadas no R3 é formado por 3 eixos coordenados, x, y, z. Então aqui, para cada ponto eu tenho 3 coordenadas. Este vetor aqui também, cada vetor aqui também é representado por 3 coordenadas, né? Porque eu tenho 3 eixos lá no R3. Nosso sistema de coordenadas agora é x, y, z. Então, da mesma forma, um ponto qualquer da reta é descrito como uma soma de um ponto em particular mais um vetor. Para cada t aqui, eu vou ter um vetor diferente. Tá? Então, essas aqui são as equações paramétricas que eu posso descrever desta maneira. Então, cada ponto tem essas suas coordenadas, ou posso descrever assim. Tá? Lembrando que o ponto P tem as mesmas coordenadas do vetor de origem O, né, que é a origem do sistema, 0, 0, 0, e extremidade P, tá? Então eu posso encarar como o meu R3 como um conjunto de pontos ou um conjunto de vetores. Da mesma forma análoga que a gente viu lá no R2. Então vamos ver um exemplo lá no GeoGebra, como é feito, tá? Como é feito isso. Então aqui... Bem, eu só vou fazer o seguinte antes. Como eu já utilizei esse aqui, eu vou apagar, o primeiro, né? Não é isso. Não cravar. Isso. Tá, vou apagar esse segundo aqui. Só vou abrir o terceiro e o quarto que a gente vai usar, né? Isso, esse aqui. Senão fica muito devagar aqui o programa, porque tem várias janelas abertas. Então tá aí. Então aqui, ó, esse aqui é o nosso sistema cartesiano no R3. O eixo em vermelho é o eixo X, o eixo em verde é o eixo Y e o eixo em azul é o eixo Z. Então aqui, para descrever essa reta, eu tenho esse conjunto de equações, né? Porque para cada valor t eu vou ter um ponto em particular. Então aqui, ó, a reta vai passar por esse ponto aqui, por esse ponto A aqui, ó, que está aqui. Só para vocês visualizarem um pouco melhor como está lá no... Aí. Acho que deu para visualizar melhor como está aí. Então tá ali. Eu vou ter um vetor, que é o ponto e é o vetor diretor, né? O ponto aonde a reta descreve aonde a reta deve passar. E o vetor diretor me dá a direção da reta. Então vai ter esta inclinação. Vai ser uma reta com inclinação para cima. Lá no plano era uma reta com inclinação para baixo, né? Por causa do vetor diretor. Bem, vamos pegar um ponto da reta.
Tá, eu tenho o ponto P aqui, tá reto. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer, eu vou pegar um vetor. Este vetor aqui, ó, que é esse segmento maior aqui, ele vai me descrever uma reta que vai ter essa direção aqui e que vai me passar pelo ponto A. Então, para isso eu vou variar o valor do t aqui. Esperar um pouco. Agora está mais... Ó, aquele vetor ali. Esse vetor, ele tem origem na origem do sistema e extremidade no ponto P. Ó. Ponto P, variando o valor tt, né? A cada valor tt eu tenho... Às vezes ele está um salto porque o t ele tem uns incrementos lá, então ele às vezes está alguns saltos, tá? Mas se eu variar o t para qualquer número real, eu vou ter uma reta, ó. Então esse vetor aqui ele está me descrevendo uma reta no espaço aí, né? Então ele tá um pouco lento, mas porque eu tenho alguns programas em abertos, né? Então para fazer essa, olha ali, ó, o vetor ele está me descrevendo uma reta no espaço. Justamente é onde a reta está passando no ponto A, que é aquele ponto em azul ali, e está na direção do ponto B. Na verdade eu teria que ter uma reta contínua, mas como eu disse, porque o t ele tem algum incremento aqui, então por isso que ele está alguns saltos aí. Tá? Mas esse vetor vai me descrever essa reta aqui, né? Na verdade é o conjunto das equações paramétricas que está me descrevendo esta reta. Para cada valor que eu atribuo a t, eu tenho um ponto em particular da reta. Tá ok? Vou dar mais uma passada aí. Vamos ver, mais uma passada. Vamos ver se... Acho que agora vai preencher as lacunas ali, ó. Aí, preencheu. Isso. Tá ok, pessoal? Então, esse conjunto de equações paramétricas vai me descrever uma reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor v de coordenadas 2, 1 e 3. Lembrando que vetores no espaço também são representados por setas ou segmentos orientados, tá ok? Que é o que a gente chama do espaço euclidiano aqui. Vamos ver se... Então, para cada valor tt eu vou ter um ponto em particular. Então, tá reto. Tá, então, esse conjunto de equações paramétricas está me descrevendo uma reta no espaço. Então, acho que esse exemplo já ficou claro, né? Então, vamos para o último exemplo, então. Sem mais delongas, então. Esse aqui também eu já não vou gravar, já vou fechar. Vamos para cá. Bem, para o nosso último exemplo, uma curva agora no R3. Então a curva que eu escolhi foi uma hélice, tá? As equações paramétricas é uma hélice. Essa hélice ela vai estar contida no cilindro de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Lembrando que como eu estou no espaço,
A variável z aqui nessa equação é uma variável livre, né? Então, esse conjunto de equações eu vou ter várias circunferências, uma sobre a outra, e isso aqui vai me formar um cilindro. Então, as equações paramétricas da hélice são essas aqui. Claro que se você mudar esses parâmetros aqui, você vai ter um outro tipo de hélice, né? Mas, no geral, as equações paramétricas que descreve uma hélice é nesse formato aqui, tá ok? Então aqui as equações paramétricas vai ficar assim: x igual a 2 vezes cosseno de t, y igual a 2 seno de t e z t sobre 5. Então vamos verificar como que ficará a descrição desta curva lá no espaço, tá? Então, para variando t de menos infinito a mais infinito, este vetor aqui vai me descrever uma hélice lá no espaço, tá? Uma hélice contida naquele cilindro de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, eu vou sair aqui do modo de apresentação. Vamos para cá. Então, tá aqui, ó. Só demora um pouco para abrir. Isso. Aí. Então, aberto lá o GeoGebra agora. Então, é o seguinte. Essas aqui são as equações paramétricas. O valor do t aqui está em 5.8. Aqui está meio difícil de visualizar. Então, eu vou dar uma girada aqui, ó. Isso, agora ficou melhor para vocês enxergarem ali. Então, eu tenho um vetor ali. Aquele vetor ele vai me descrever no espaço uma hélice. Então, para cada valor tt aqui, eu vou ter um ponto particular dessa curva. Então, vamos lá então animar aqui este ponto e vamos ver o que acontece. Ó. Então, ó, isso aqui, o formato dessa curva é uma hélice. Ela lembra muito o DNA, né? A cadeia de ácidos nucleicos, né? Então, lembra um DNA. Então, o formato dessa curva é uma hélice. Para cada valor de t aqui, eu vou ter... Claro que isso aqui continua, mas o valor do parâmetro aqui eu limitei, tá? Eu acho que eu fiz de menos 10 até 30, né? O valor do t, mas... Então, eu tenho uma hélice aqui. Tá? Então, ó, esse vetor ele está me descrevendo uma hélice. Ele é um... o programa geralmente, se você abrir só o GeoGebra, essa construção ela é mais rápida, tá? É que eu estou com alguns programas em abertos para fazer a captação da tela, então eu acho que por essa razão fica um pouco mais lento, né? Vamos visualizar por cima como que vai ficar isso aqui. Vocês podem ter uma ideia. Ó, o vetorzinho está descrevendo a hélice ali, ó. Tá? Tá descrevendo a hélice, ó. O vetor, ele... Então, para cada valor de t, eu tenho uma descrição. Então, as equações paramétricas, ela tem como finalidade, né, como uso, descrever retas e curvas, tanto no espaço como no plano, ok? E agora, para ficar mais legal aqui, eu vou exibir o cilindro. Daqui a pouco, né? Isso, consegui tirar. Aí, ó. Essa hélice ela está contida no cilindro de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ó. Então, tem uma hélice, esse vetor aqui, essa hélice está inteiramente contida ali, tá? E daí você pode inventar, variando as equações, você pode fazer outros tipos de curvas, né?
Daí é utilizar a sua criatividade aí. Então você pode trabalhar com as funções exponenciais, funções polinomiais, funções trigonométricas. Para cada tipo de função que você escolha, né, ou esse conjunto de funções, elas vão fazer uma determinada curva, que pode ser uma curva aberta, pode ser uma curva fechada, né? Então tem várias possibilidades aí. Então aqui, ó, só colocando ali o cilindro outra vez, esta hélice está contida nesse cilindro aí, tá ok? Então esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês, tá? Tá sobre as equações paramétricas aqui. Então só vou parar isso aqui. Então agora aqui a gente pode voltar aqui. Só o programa às vezes dá uma demorada, tem que pensar. Isso. Então, por esta videoaula foi isso. Eu agradeço a sua visualização até aqui. Se você tiver alguma sugestão de assunto ou algum comentário que você queira fazer sobre esta videoaula, por favor, faça, que isso vai me ajudar. E então até uma próxima videoaula, tá? Então agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com um amigo seu e dar um like, tá? Porque isso ajuda o canal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais então. Era para ter um som aqui no fundo, não, então vai ficar para uma próxima. Valeu então, pessoal. Obrigado. Aí, ó, chegou agora. Chegou meio atrasado. Valeu então. Quero apagar aqui. Beijo.